Ei, pessoal, tô de volta com uma fofoquinha astrológica e hoje quero ajudar a responder a pergunta que não quer calar. O Neymar vai para a Copa ou não? O mapa dele mostra muita tensão, realmente essa dúvida que paira no ar, o mapa dele está mostrando, ele mesmo está muito tenso, segundo o mapa dele aponta, tá vivendo até um momento de crise, né, com bastante medo de não ser chamado, né, o ego dele tá ficando um pouco dolorido, ele pode até estar se sentindo um pouco humilhado, mas aí a pergunta também que paira no ar é: será que seria mais humilhação o Neymar não ser convocado ou ser convocado e não dar conta, né? Provar que realmente o desgaste físico, né, a idade já bateu ele para ele. E eu também quero dar uma olhadinha na questão relacional do Neymar, porque teve uma seguidora aqui que foi muito específica, ela queria saber algumas coisas sobre a vida pessoal dele, sobre a relação dele com a Bruna Biancardi, né, e se ele vai ter mais filhos ou não. Vamos olhar também essa questão relacional e um pouquinho da personalidade dele. Bora! Bom, pessoal, e aqui está o mapa natal de Neymar Júnior, nascido em 5 de fevereiro de 1992, às 2h15 da manhã, em Mogi das Cruzes. Foi essa informação que eu encontrei na internet, do horário de nascimento dele, e uma super fã dele que vem aqui no canal pedir o mapa dele já tem um tempo, ela me confirmou que o ascendente dele é em Sagitário. Então, vou estar usando esse horário de 2h15 da manhã, beleza? Então a gente vê aqui que o Neymar é bastante aquariano, ele tem o Sol em Aquário, Mercúrio em Aquário, que rege o intelecto, né? O Sol falando da personalidade do nativo, da identidade dele, né? Ele também tem o Saturno em Aquário, né? Fortíssimo esse Saturno em Aquário aqui. Aquário dá domicílio diurno para Saturno, né? Já falei com vocês que meu nome é Dani Martins, astróloga clássica, então eu trabalho só até Saturno. Na astrologia clássica a gente trabalha com os planetas visíveis a olho nu. Então a gente considera que o regente de Aquário é Saturno, não Urano, tá? Como a gente vê por aí, porque é a visão da astrologia moderna, né? Então ele é bastante aquariano, né? Que fala aí de uma pessoa inventiva, né? Que fala de uma originalidade. E a gente consegue ver isso aí no futebol dele, né? Só que ao contrário do que muitas pessoas pensam, Aquário, ele não é só progressista, né? Ele tem a vontade de fazer diferente porque ele é inimigo do rei, né? O Aquário é inimigo do rei. Então ele tem uma vontade de mudar esse status quo, sabe? O modus operandi do qual a sociedade funciona, para que a individualidade dele possa pertencer também. Tem espaço para pertencer a esse senso coletivo, né? Então, os aquarianos, eles costumam ser bastante individualistas, sim, até um pouco egoístas, né? Eles compartilham conhecimento, sim, eles são da coletividade, mas antes de compartilhar, eles precisam acumular, né? Aquela urna, que é o símbolo de Aquário, ela precisa ser enchida antes de ser distribuída, né? E não à toa, a gente na astrologia clássica, a gente considera Aquário o signo regido por Saturno, né? Que fala, entre outras coisas, de consolidação, de estruturação, de tradição, de manutenção. Então tem aí essa vibe saturnina também em Aquário, né? E a gente vê, então, que ele tem um ascendente em Sagitário, então esse menino, moleque, desculpa, errei, fui moleque, sabe, essa questão, esse lado mais moleque dele, essa molecagem, esse lado mais brincalhão dele, que eu, particularmente, nem tenho muito acesso, né? Eu não sou uma pessoa fã de Neymar, né, eu sou de outra época, né, não consumo muito a imagem dele, enfim, não sigo ele nas redes e tudo, então esse lado moleque, assim, não vejo muito, né, eu não tenho muito contato, mas os fãs adoram esse lado dele, né, brincalhão, o nosso lema é ousadia e alegria, que ele fala muito, né, essa ousadia vindo aqui desse Aquário, essa alegria vindo aqui desse ascendente em Sagitário, né, e a gente vê aqui também que esse ascendente dele tá pertinho do lote do pai, tá vendo, tá só a 5 graus aqui desse pai, então fala de uma identificação muito grande com esse pai, e isso também eu tenho notícia dele, né, que ele tem uma relação muito firme com o pai, se eu não me engano, esse pai é empresário, um dos empresários do Neymar, né, ele tem o nome do pai, né, que é o Neymar pai e o Neymar filho, né, o Bob pai e o Bob filho, e a gente vê, então, que essa tem até, então, uma similaridade física, uma similaridade de comportamento, enfim, tem ali uma identificação muito grande com esse pai tem uma importância muito grande na vida dele. A gente vê aqui um Júpiter na casa 10, né? Embora um Júpiter em Virgem, né, que a gente faz a leitura que ele está exilado, né, Júpiter ele tem domicílio em Peixes, quando ele está no oposto ao seu domicílio, quando qualquer planeta está oposto ao seu domicílio, a gente diz que ele está em exílio. Só que o detalhe é que na astrologia clássica a gente não vê esse exílio como os modernos veem, né? A gente vê esse exílio aqui de Júpiter trazendo mais problemas aqui para essa casa 4 dele, que é a casa do lar, da família, do que necessariamente para os assuntos aqui da 10, né? Então a gente vê Júpiter, que é o planeta da sorte,
o planeta que amplifica tudo, né? A gente vê ele então aqui na casa 10, levando então ele para um status de popularidade, né? E o Neymar é um fenômeno, né? Não sei quantos milhões, aí, centenas de milhões de seguidores nas redes sociais. Ele é um fenômeno mesmo, né? Um fenômeno popular, né? Ele é um ídolo popular, né? Mas hoje, pessoal, eu preciso dar um foco maior aqui a essa Vênus dele, sabe? Tanto a Vênus natal quanto a Vênus em todos os outros mapas que a gente vai olhar aqui, porque ele está no período astrológico com a Vênus muito ativada. Vênus aí, que é o planeta que rege as relações, inclusive as relações amorosas, mas não somente, né? E rege também as questões de dinheiro, as questões financeiras, né? Então ele tem uma Vênus em Capricórnio, pertinho de Marte, né? Conjunta a Marte. Essa Vênus aqui no mapa dele não tem nenhuma dignidade, isso quer dizer que ela não se encaixa aqui nessa posição que ela está, né? Ela não se sente pertencente ou dona desse lugar que ela habita, né? Então a gente fala que ela está numa condição de peregrina, né? E ao contrário de Marte, né? Marte está fortíssimo. Marte em Capricórnio é um Marte exaltado. Então, esse Marte aqui, falando de uma força masculina, até um pouco brutal, né, que se sobrepõe a essa Vênus, que seria a força feminina, né? Então, tem aqui essa inclinação aqui de subjugar o feminino. E isso é uma coisa também que a gente sempre tem acesso aí, né, nas notícias sobre Neymar, né? Um lado mais conservador, um lado mais machista, e se envolveu numa polêmica recentemente falando que um árbitro não estava no bom dia porque estava de Chico, ou seja, menstruado, isso aí, né, uma problemática aí meio machista, meio misógina, enfim. E então, essa duplinha aqui em Capricórnio dele, né, mas vamos focar um pouco mais nessa Vênus aqui, fala de uma pessoa ambiciosa, de uma pessoa competitiva, de uma pessoa que tem objetivos grandiosos, né, de conquista e status, né. Essa Vênus aqui e esse Marte fazem um trígono com esse Júpiter que tá lá na casa 10, a casa do status, né, a casa de maior visibilidade, assim. E Vênus junto com Marte, essa conjunção deles dois aqui, fala de um lado que a gente consegue ver muito também no Neymar, né? Um certo magnetismo, ali um poder de sedução, também fala de um carisma, né? Tanto, ainda mais com esse trígono aqui com Júpiter na 10, fala de um carisma, né? E na mitologia, Marte e Vênus, eles são amantes, né? Não sei se vocês sabem disso, mas eles são amantes. E quando eles se encontram juntos, assim, num mapa natal, a gente fala de uma certa erotização, sabe? É como se essa parte erótica fosse uma parte bastante presente para ele, né? E de fato a gente vê muito isso também. Ele se envolvendo em várias polêmicas aí no campo emocional, no campo sexual, né? E essa conjunção, então, também de Vênus aqui com Marte, né? Os amantes celestes, dá uma impulsividade relacional muito grande para ele, sabe? Ele fala de uma vida amorosa turbulenta, né? Cheia de coisas escondidas, cheia de escândalos, né? E de infidelidade também, por que não? Poderia falar também de uma transgressão amorosa, sabe? Mas na verdade está aqui em Capricórnio, né? Essa duplinha está em Capricórnio, então na verdade é a tradição, na verdade é a tradicional família brasileira, né? Papai, mamãe, filhinho e amante, né? O que dizem por aí. Né? Eu tô só aqui replicando, até parece, né? Eu vim de uma família que é bem tradicional brasileira também, como podemos dizer assim, para ser um pouco mais sutil, sabe? Então, essa conjunção aqui de Vênus e Marte falando de uma busca de satisfação, sabe? É uma erotização ligada a poder, a controle, a conquista, um poder hierárquico também, né? Como esse homem, ele tem o homem nessa sociedade machista, antiquada, né? A gente tá tentando mudar essa sociedade, mas o Neymar nasceu ainda marcado aqui com essa tradição muito forte, né? Mas que esse poder masculino sempre subjugando ali, né? O feminino nessa sociedade machista atual, essa sociedade patriarcal que a gente vive. A gente vê aqui isso sendo replicado no mapa do Neymar, né? E também como uma forma de subjugar aqui esse feminino através de humilhações também, né? Esse Marte mais forte aqui que essa Vênus, colocando ela em situações, esse feminino na vida dele, né? Essas mulheres da vida dele em condições bastante delicadas. E tem outro ponto aqui interessante sobre essa Vênus que eu queria falar aqui com vocês. A Vênus natal dele está conjunta a uma estrela que chama Acela, uma estrela fixa, sabe? A Acela, ela é de terceira grandeza, então
O planeta tem que estar bem pertinho dela para sofrer as influências dela, né? Eles estão tá a 10 minutinhos de distância uma da outra, bem pertinho aqui. E isso aqui confere, né, mais popularidade ainda essa cela, que essa estrela Sela, ela é o ombro do arqueiro. Sabe? O arqueiro do Sagitário, aquele que pega a flecha para soltar a flecha, ela é o ombro desse arqueiro. Então fala de projeção, sabe? De idealização também. Então por isso que o Neymar tem essa projeção pública tão forte assim, né? A gente vê também esse prestígio internacional do Neymar, né? Aqui essa Vênus junto com essa cela e ainda em trígono exato praticamente com esse Júpiter aqui, né? Esse Júpiter que fala de questões internacionais também, né? Porque fala de o Júpiter fala de expansão, né, de ir além, então fala desse alcançar o mundo inteiro também, já estava constelado aí no mapa natal do Neymar, né, que fala então de uma idolatria coletiva, sabe, que a força, ele tem uma força de imagem, uma força pública muito grande. Mas essa conjunção de Vênus com a Sela aqui também reforça esse lado do feminino um pouco mais complicado. Essa conjunção aqui aponta uma tendência de que o Neymar é inseguro nas relações, sabe, de certa forma, e isso gera alguns problemas românticos e alguns problemas domésticos. Eu não sei se eu estou mal informada, mas eu acho estranho ainda não ter tido nenhuma notícia assim bem impactante do Neymar se envolvendo em algum entrevero físico com alguma mulher, sabe? Né? Não necessariamente partindo dele, mas que essa possibilidade é marcada, sabe? De brigas mais quentes, de coisas que talvez fogem até um pouco que talvez fuja até um pouco do controle, sabe? Se tiver já esse babado rolando por aí, vocês me contam aqui no comentário, que eu não gosto de ficar por fora de fofoca, hein? Conto com vocês. Bom, e essa Vênus e esse Marte aqui em Capricórnio são então regidos por esse Saturno, como eu disse, né, que está em Aquário na casa 3. Isso aqui falando então que essa dinâmica relacional do Neymar durante toda a vida dele tem um fator midiático muito grande, sabe? Que o Neymar tenta controlar a narrativa disso o tempo inteiro, embora no meu ver ele não consiga, porque isso pra mim, na minha concepção, isso mais queima o filme dele do que faz o filme dele, né? Mas como eu disse, a gente está inserido numa sociedade patriarcal e isso tem o seu valor, isso demonstra poder dele, né? Nessas relações, quando ele subjuga essas mulheres, coloca elas nesses lugares delicados, como eu vinha falando, né? E então também fala que essa dinâmica Vênus-Marte dele aqui cai muito também na opinião pública, sabe? É sempre notícia, é sempre tá sempre na boca do povo. Bom, pessoal, e agora eu troquei o mapa aqui. Do lado esquerdo aqui segue sendo o mapa natal de Neymar, e do lado direito eu coloquei a revolução solar dele, sabe? Quando ele fez aniversário ali esse ano, em fevereiro desse ano. É esse mapinha aqui que tá regendo o ano pessoal dele, tá? E ele está numa profecção de casa 11. Isso aqui também já falei aqui várias vezes, mas aqui provavelmente vai chegar gente nova para esse vídeo. Profecção é uma técnica que fala que a cada idade, a cada ano do nativo, uma casa vai sendo ativada, né? E ele fez 34 aninhos, é a casa 11 que está ativada, tá? E tá vendo aqui, não mora ninguém na casa 11 natal dele, então a gente tem que olhar quem que manda em Libra? A Vênus, né? Então é um ano que está sendo regido por Vênus. Mas não só, tá, pessoal? É um ano que está sendo regido também por Saturno, que vocês estão vendo aqui. O ascendente do ano do Neymar é em Peixes, né? Cai, inclusive, aqui sobre a casa 4 dele. Daqui a pouquinho vou falar mais sobre isso. E aqui no ascendente também estava Saturno, então tá falando que Saturno está compartilhando com a Vênus a gestão desse ano, se podemos dizer assim, né? E Saturno e Vênus já se comunicam, né, no mapa natal, porque Saturno, como eu disse, rege a Vênus, né? Então, ele está num ano que essa casa 11 aqui está ativada, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho aqui nessas questões relacionadas à Copa, tá? A casa 11, ela é a casa do coletivo, não é mesmo? Das coisas que acontecem a nível coletivo, né? A nível de grupo também, sabe? Fala de grupo, fala de equipe, fala de time. É uma casa também que fala de muita proteção. A casa 11 é o júbilo de Júpiter, né? O grande benéfico. Então fala de proteção, de amigos, fala de patronos, fala de pessoas importantes, né? Que podem intervir, né? Na nossa vida, que podem trazer um apoio ou uma proteção a mais pra gente, né? Patronos, inclusive, poderosos, né? Porque, como eu disse, essa Vênus natal aqui, que rege essa 11, está em super harmonia com Júpiter, que é o grande patrono, é o grande protetor, né? Então, falando aqui que ele está num ano que o tema coletivo, seleção, né, time, equipe, está no foco, certo? Mas essa Vênus também, ela rege a casa 6 do Neymar.
A casa 6 fala do corpo físico, a saúde física dele. Então, essa saúde física dele está em foco, muito foco esse ano também, né? E vocês não me deixem mentir aqui, me parece que é exatamente esse o problema, né? Pelo pouco que eu pude me inteirar na internet, que é exatamente esse o problema. O Ancelotti, que é o técnico da seleção brasileira, né? Ele tem dúvidas sobre a convocação do Neymar por conta da condição física do Neymar, certo? E essa Vênus também rege, por exaltação, a casa 4 do Neymar, porque a Vênus ela tem exaltação em peixes, né? Então ela também vai mexer aqui com esses assuntos, né? E o Neymar tem uma lua natal em peixes. A lua fala do corpo também do nativo, então falando que mais uma comprovação de que o desempenho desse corpo, né, a qualidade física desse corpo está muito em foco esse ano. Acontece, né, que vocês estão vendo aqui, ó, no mapa da direita, Júpiter estava em peixes no aniversário do Neymar, mas já vinha fazendo esse trânsito em peixes já tinha um tempo. Tá, gente? Desde 2023, do início de 2023, Saturno nos céus estava fazendo um trânsito em peixes. Portanto, um trânsito em cima da lua natal do Neymar. A lua que fala do corpo, Saturno que fala de limites, Saturno que fala de envelhecimento, né? Então, o Neymar viveu desde 2023 até o comecinho desse ano um processo de envelhecimento muito forte desse corpo, né? Esse corpo sofreu muitos obstáculos, né? É provável que o Neymar tenha tido muitas lesões, mais lesões do que o normal durante esse período, ou que ele tenha precisado administrar melhor, né, a energia desse corpo para poder recuperar. A recuperação de lesões fica um pouco mais difícil, né, durante um trânsito de Saturno sobre a Lua natal, né? E isso com muito impacto na visibilidade dele, na carreira profissional dele, né? Porque esse trânsito de Saturno aqui em Peixes de 23 até o comecinho de 26, ele fazia uma oposição aqui com essa casa 10 natal dele, né? A casa da popularidade, do reconhecimento profissional, do status social da pessoa. Então, essas questões de saúde queimaram muito o filme dele. Queimaram tanto que está ameaçando, inclusive, ele não ser chamado para a Copa, né? Apesar que Saturno, ele já entrou em Áries, nos céus, ele já está fazendo um trânsito em Áries, essa vibe já continua marcada, essa vibe do Saturno aqui pesando essa onda desse corpo, né? Impactando aqui a reputação pública do Neymar, a imagem pública do Neymar, continua marcada para o ano dele, né? Porque além desse Saturno estar em peixes, quando ele fez ali a revolução solar dele, o aniversário dele, esse Saturno estava no ascendente, ou seja, é uma coisa que não está dando para esconder de ninguém, esse desgaste físico, esse envelhecimento desse corpo, né, com impacto inclusive no desempenho dele. Bom, então ele está no ano de Vênus e Saturno, já olhamos aqui a condição de Saturno na revolução solar dele, agora vamos olhar então a condição de Vênus da revolução solar dele. Ali no aniversário do Neymar, a Vênus estava em Aquário, né, peregrina também, ou seja, sem nenhuma dignidade, pertinho de Mercúrio, ainda combusta pelo Sol, ou seja, ela está sendo ali machucada por esse Sol, né? Está sendo ali as promessas dessa Vênus natal estão um pouco cegas, porque ela está muito perto do Sol, ela perde a força de realizar promessas natais, inclusive essas promessas aqui de 11, né? Essas promessas, inclusive, de popularidade, né? Ela fica um pouco mais enfraquecida aqui. E essa combustão da Vênus aqui, indicando que essa vontade, tanto a vontade do Neymar quanto a vontade do público, do coletivo, elas estão submetidas a forças maiores, né? Que não depende só dele. Aqui essa Vênus, então, perdendo um pouco, perdendo muito, inclusive, dessa autonomia dela, né? Desse brilho que essa Vênus tem, né? E dessa força que essa Vênus tem. A gente vê aqui também que essa Vênus, né? Ela tá na casa 12, então falando aqui de bastidores, a casa 12 fala de margens, né? Então a gente pode fazer a leitura, né, da margem ali do campo. Então essa Vênus aqui, nessa 12, nessa condição, pode estar dizendo que se ele for, ele ficará muito no banco de reserva, né? Essa Vênus ela não tá aqui no lugar, ela tá mais na sombra, sabe? Que ele não vai ter um papel tão, caso ele seja convocado, é provável que ele não tenha um papel tão central ou tão importante assim nessa Copa, sabe? E a gente vê aqui, pessoal, que essa Libra que está ativada pela profecção de casa 11, né, do Neymar, ela vai parar lá na casa 8 da Revolução Solar, vocês estão vendo aqui? E isso aqui fala, né, que é um período de medos, o Neymar está passando por um período de medo, né, ele está encarando essa fase como uma crise, ele também, pessoalmente, ele está vivenciando essa fase da carreira dele como uma crise, né,
Isso aqui aponta também que ele está se sentindo até de certa forma impotente nessa situação, e isso deve estar deixando ele muito puto, né? Porque uma pessoa com tanto poder assim, né, nesse mapa natal, ele bem poderoso, né? Essa dupla aqui, esse Marte super forte perto dessa Vênus em Capricórnio, fazendo um trígono ainda com esse Júpiter que tá lá na casa 10 dele, muito poderoso, né? E ele tá, cadê? O que que ele tá conseguindo fazer com esse poder todo que ele tem? E isso me dá a impressão aqui, astrologicamente falando, que isso está deixando ele muito vulnerável emocionalmente, né? E também que ele já está vulnerável fisicamente. Ele já vinha vulnerável fisicamente, começa a ficar vulnerável emocionalmente também, e está vivendo até um certo sofrimento. Isso está causando um certo sofrimento para ele. E isso também quer dizer que essas promessas aqui da 11, esse sonho, essa esperança, a casa 11 também fala de sonhos e de esperança, né? Essa vontade aí de estar nessa seleção está atravessando um momento de muita tensão, que está deixando ele muito ansioso e muito inseguro também, né? Acredito, né, pelo movimento que eu estou vendo aqui do mapa, que o Neymar pode sentir uma grande afronta, uma grande humilhação ele não ser convidado para essa Copa. Mas aí a pergunta que fica no ar também, né? Será, né, que com essa condição física tão delicada em que ele se encontra, será que realmente a humilhação maior é se ele não for convocado? Ou é se ele for convocado e ficar comprovado lá, né, aos olhos do mundo inteiro, que ele não está mais com essa bola toda, digamos assim? Bom, não sei, veremos, né? E então, voltando aqui a bola para essa Vênus, né? Essa Vênus também, aqui na Revolução Solar dele, está perto de outra estrela. Essa estrela agora que ela está perto chama Nashira, uma estrela de quarta grandeza, então o impacto também não é tão grande assim, mas essa Vênus aqui na Revolução Solar está a 20 minutinhos aqui de distância dessa Nashira, então ela pode ter alguma influência assim aqui, né? E ela reforçando, essa Nashira, ela fala ela é a portadora de boas notícias, sabe? A astrologia clássica, ela considera ela assim. Fala também de uma certa proteção e de um auxílio que vem. E isso aqui me lembra dessa força dessa casa 11 natal, que fala desses patronos, né? Ele tem ali umas costas quentes muito grandes, tem pessoas muito importantes aí por trás, sabe? Querendo que o Neymar esteja na Copa, né? E aqui é representando através dessa Nashira, que apesar de toda essa força aqui falando, né, que o Neymar já não tá nesse pique todo, né? Mas que ainda assim a presença dele, a imagem pública dele tem ainda muita força e que tem muitas pessoas poderosas lutando aí, sabe, nos bastidores para tentar conseguir levar o Neymar para a Copa. Esse Ancelotti, ele deve estar sofrendo uma pressão que eu não consigo nem imaginar, né? Eu não peguei para olhar o mapa dele, mas o pobrezinho deve estar sofrendo muita pressão. Não que ele não esteja acostumado, né? Ele já dirigiu times enormes aí, inclusive europeus, né? Então, ele já tá acostumado, mas aí eu não sei se ele vai dar conta, não. Se ele vai conseguir resistir a essa pressão, sabe? Se ele não vai acabar aí convocando o Neymar, mesmo que for para deixar ele no banco. E tá falando, então tá, você quer muito ir, meu querido? Então você vai ficar aí no banco, não sei, né? E é aqui que eu falo, será que não seria humilhação maior pro Neymar ser convocado e ficar no banco do que não ser convocado? Não sei. E pessoal, agora eu mudei aqui, eu coloquei 3 mapinhas. O da esquerda aqui é o mapa natal, o aqui do meio é a Revolução Solar, e aqui na direita eu coloquei a Revolução Lunar, tendência mês a mês do Neymar, tá? Revolução Solar é quando o Sol volta para o exato lugar que ele estava no nascimento do nativo, e a Revolução Lunar vai acontecer mais ou menos a cada 28 dias, 29 dias, quando a Lua voltar para o exato local que estava no momento do nascimento do nativo, né? Ou seja, na Revolução Lunar do Neymar, que começou em 10 de maio e vai até dia 6 de junho, vai estar aí incluído esse momento da convocação, né? Que é dia 18 de maio, né? Então, a gente vai olhar para essa Revolução Lunar aqui e ver se dá alguma pista pra gente. Bom, e a gente vê aqui que o ascendente é Libra, ou seja, ativando aqui a 11 natal do Neymar, que já estava ativada, né, nesse ano pessoal dele, né? Trazendo essa 11 aqui, que é equipe, time, seleção, apoio coletivo pro ascendente, né? Então, isso aqui é um testemunho positivo. E a gente vê, então, aqui, né, que Vênus, que seria, então, a regente desse mês lunar do Neymar, ela está em Gêmeos, na casa 9, né, do mês lunar dele, fazendo um trânsito sobre a casa 7 natal do Neymar, né? Isso aqui falando de uma possibilidade de convocação, sabe? Uma possibilidade de convocação, mas especialmente pelo peso simbólico que o Neymar tem.
sabe? Como se fosse ali, ai, leva, vai ser melhor levar do que arcar com as consequências de não ter levado, né? Ou então essa pressão desses poderosos aí por trás do Ancelotti vai falar assim, olha, são 26 vagas, uma tem que ser do Neymar, né? Vamos levar ele por conta do peso que ele tem com o público, que seria essa sede aqui. E essa Vênus aqui em Gêmeos, então, né, na 9 da Revolução Lunar, a 9 é o campo internacional, né, a 9 são os países estrangeiros. Fala aqui, então, da possibilidade do Neymar estar aqui voltado para os assuntos estrangeiros ou em terras estrangeiras. Isso aqui também daria uma força maior aqui para essa convocação. E, afinal de contas, essa Vênus, ela está em harmonia com esse ascendente aqui em Libra, né? Bom, mas essa Vênus em Gêmeos, ela é regida por Mercúrio, certo? Gêmeos é regido por Mercúrio, então tem que olhar para ele como é que ele tá. E aí vem um complicador aqui, né? Esse Mercúrio está pertinho do Sol, está combusto, sabe? Ele tá sem dignidade, aqui tá peregrino também, onde ele está, e tá com as suas funções um pouco cegas, ofuscadas, ele pelo poder do Sol, ele tá um pouco sem, ele perde um pouco o domínio que ele tem, né, sobre esses assuntos aqui que a Vênus veio tratar aqui no exterior. E ainda por cima, esse Mercúrio, né, no mês lunar dele, está na casa 8, tá vendo aqui? E essa em Touro, né? E Touro ele tem na casa 6 natal, tá vendo? Então a gente tem uma sobreposição de casa 8 com casa 6, falando aqui, né, que apesar, né, dele está sendo levado aí para esse palco internacional, a preocupação com a saúde, a preocupação com a saúde física do Neymar, né, com a condição física dele, né, isso aqui ainda está muito forte, né, isso aqui, mesmo se o Neymar for, ele vai sob essa dúvida, né, ele vai sob essa dúvida, vai conseguir julgar ou não vai conseguir julgar, fica parecendo que ele está sendo levado mais por obrigação, né, do que pelo histórico dele ao longo aí desses anos e anos de carreira, sabe? E além disso, a gente vê também aqui, né, a Lua no mês lunar dele, a própria Lua aqui na casa 6 do mês lunar dele, a casa 6, mais uma vez, falando aqui dessa questão do corpo, né, dessa questão da condição física. E a gente vê aqui a Lua do ladinho aqui dessa ferradurinha que a gente chama de nodo norte. O nodo norte na astrologia clássica, ele tem o poder de amplificar muitas coisas, de aumentar muitas coisas, até o ponto de distorcer, né? Então tá falando aqui da possibilidade que essa questão da saúde, ela fica um pouco mais intensificada nesse período, né? Não sei se ele se machucou recentemente, do dia 10 para cá, né? Mas pode ser que venha acontecer, né? Nesse período lunar dele, alguma coisa aí com esse corpo dele, alguma coisa, alguma novidade. E além disso, a gente vê aqui, né, que esse ascendente do mês lunar, que é aqui em Libra, sobre a 11 natal dele, tá sofrendo aqui um ataque aqui, né, por oposição dos dois maléficos, que é Marte e Saturno. Então, falando aqui dessa condição física dele, bastante realmente problemática, tá? E esse ascendente equilíbrio também sofrendo uma quadratura aqui desse Júpiter em Câncer, né? Que vai parar lá na casa 10 da Revolução Lunar dele, né? A casa da popularidade, da carreira profissional. Então, essa questão da saúde realmente sendo uma problemática aí para essa convocação do Neymar. Mas a gente vê que essa Vênus aqui, né, que manda aqui nessa Libra no ascendente, que está em harmonia com ela, a gente vê que essa própria Vênus, ela faz uma comunicação aqui praticamente invisível com esse Júpiter em Câncer aqui dele, né, falando aí que esses patronos que ele tem, que esses protetores que estão aí atuando para tentar levá-lo, estão com muita força, né, que pode ser até que inclusive eles prevaleçam, né, que essa decisão esteja ali sob a mando deles, que realmente o Ancelotti ele tem ali uma certa obrigação de colocar o Neymar no time, né, então, e com isso aqui também indicando uma certa preservação de status e uma projeção pública, então também dando aqui uma possibilidade maior de realmente ele ir para essa Copa, tá? E também essa Vênus, ela faz aqui um aspecto positivo, um sextil, né, tanto aqui com esse Marte, né, do período, com esse Marte no céu, né, aqui no mês lunar do Neymar, falando aqui, né, que ele tá no espírito combativo, ele tá aí doido para se afirmar, né, para marcar o território dele, né, com bastante sangue no olho aí para enfrentar a competição, tá? E essa Vênus também faz um sexto, então, com Saturno. Aqui, Saturno já falando, né, que apesar dele estar com esse sangue no olho, apesar desses patronos estarem aqui falando da necessidade dele ir, quase obrigando aí esse Ancelotti a colocar o Neymar na lista, que ainda pesa muito essa questão da limitação física dele, né, do peso físico, esse desgaste físico que ele tem, isso aqui tá pesando muito, e isso aqui vai ficar bastante presente aí, caso ele vá, ok? E agora eu mudei aqui de novo esse terceiro mapinha aqui, eu coloquei o mapa da lua nova, vai começar uma lua nova em Touro amanhã, dia 16 de maio. E onde fica Touro no mapa do Neymar?
na casa 6, a casa do corpo físico. Então, a gente vai ter aí um mês, né, um período lunar, né, vamos começar amanhã, um período lunar, né, que a gente chama de lunação em touro, impactando, né, trazendo foco aqui para essa questão do corpo físico do Neymar. E, inclusive, é dentro dessa lunação de touro, né, que vai ser anunciada a convocação, que é no dia 18. A lua nova começa dia 16 de maio, na segunda-feira, dia 18, vai ser anunciado, né. Então, essa questão do corpo físico do Neymar vai estar muito em foco, né, nesse período. Então, vai ser, certamente, caso ele não seja convocado, vai ser a justificativa de não mantê-lo como figura central no time, né? E sendo um período, então, que essa casa 6 em touro dele aqui vai ser ativada, né? A gente, quando fala de touro, a gente fala de Vênus, a gente tem que olhar para Vênus. E a Vênus está em Gêmeos, como eu disse, como a gente acabou de ver, mas no dia 18/5, no dia do anúncio, né, da convocação, no dia da lista da convocação, essa Vênus já vai ter passado para Câncer, ou seja, vai começar a fazer um trânsito na casa 8, natal do Neymar. Tá falando aí para ele, vai dar para ele uma sensação de fim de ciclo, então caso ele vai realmente ter que se esforçar muito, porque vai ser a última Copa dele, né? Muito provavelmente, ou ele vai estar com essa sensação, né? E talvez ele queira mais dar o nome dele, né? Porque é a minha última oportunidade, eu preciso dar meu nome, porque eu já fui em outras Copas, não fiz nada, né? Agora é a minha vez, né? Espero que esse fantasma na cabeça dele, caso ele seja convocado, não faça ele ficar lá rolando infinitamente nos campos, né? Em qualquer encostadinha que dá nele, né? Que ele vá para jogar mesmo futebol e que traga orgulho pra gente, ou que pelo menos ele tente, né? Que ele tente jogar, que ele tente ficar em pé, firminho no campo, né? O máximo que ele conseguir, senão é banco ele. A gente tá querendo a taça do mundo, né não? E além disso, no dia 19/5, ou seja, um dia depois que sai a lista aí, é a vez de Marte chegar em touro, ou seja, Marte começar a fazer um trânsito aqui nessa casa 6, natal do Neymar, que é a casa, como eu disse, do corpo físico, uma casa que já vai estar ativada pela lua nova que vai ter acontecido aí dias antes. Né? E Marte fala da condição física do nativo. Fala, inclusive, da condição esportiva, né? Fala da força desse nativo. Em touro, Marte não fica muito confortável. E, além de tudo, touro fala, né, touro é pesado, vamos pensar no bicho, pesado, né, fortão, pesadão, né, então falando que desse corpo que pode, né, dessa condição física dele que pode estar bem pesada mesmo, né, ele sentindo ali o corpo pesado, né, sem conseguir muito correr em campo, ou então sem conseguir muito mostrar o seu brilhantismo, né, de outras épocas aí, né, e aqui vem de novo a pergunta, né, seria realmente humilhação ele não ser convocado para a Copa ou ser convocado e mostrar ali que ele já está decadente? Inclusive, esse trânsito de Marte aqui em touro nos céus, né, ativando a 6 natal dele, aumenta o risco de lesão, sabe? E do desgaste muscular e articular dele. Então, daqui também dá uma indicação que ele poderá realmente estar jogando. Não sei se durante a Copa os jogos do Brasileirão eles continuam acontecendo, se ele não fosse convocado, se ele continuaria jogando, atuando pelo Santos, né, ou se dá um pause no Brasileirão, realmente eu não sei dessa informação. Né, mas que tem aqui esse risco de lesão, de desgaste muscular, né? E antes de encerrar o vídeo, pessoal, voltando aqui para essa tela com 2 mapas, eu queria falar mais um pouco da força dessa Vênus aqui nesse ano do Neymar. Bom, e acontece, e é muito interessante, que essa Vênus, né, do Neymar, ela não está só ativada no ano pessoal dele, né? Ela está ativada também nas técnicas preditivas hierarquicamente superiores à Revolução Solar. Ela está ativada nas direções primárias, que é a primeira técnica que a gente vê. Ele está numa direção primária de Vênus, né, ativadíssima, então. E isso, claro, vai reforçar aqui toda essa tendência, né, para esse ano dele que eu acabei de comentar. E, além disso, ele está nessa direção primária de Vênus desde 2024, tá, pessoal? E, e essa direção, ela aponta que um casamento tende a surgir no período, sabe? E, de fato, né, o Neymar, ele casou, né, eu dei uma olhadinha na internet, eles casaram, ele e a Bruna Biancardi, eles casaram no papel em junho de 2025, né, ela falou nas redes sociais que eles estavam casados de papel passado, né, um casamento civil. Então, aqui, essa promessa dessa direção de Vênus se cumprindo nesse lugar. Mas uma direção de Vênus também aponta que o nativo vai se deliciar com mulheres, né, e de 2024 para cá, foi chifre à torta e à direito também, né, na pobrezinha da Biancardi, a pobre menina rica, digamos assim, porque de pobrezinha ela não tem nada, né, literalmente nada, né,
E, inclusive, aí nesse período, o Neymar teve uma outra filha, né, com uma moça chamada Amanda, né, em março de 2025 teve aí um TRTT com um helicóptero, uma festa privada, envolvimento com uma prostituta, que também tinha dito que estava grávida, não sei se confirmou, quem puder me contar o resto dessa fofoca, por favor, vem aqui nos comentários, alimentar minha Vênus em Gêmeos fofoqueira, por favor, conto com você. Então, pronto, né? Uma superativação de Vênus também nas direções primárias. E aí a gente segue para a segunda técnica preditiva aí nessa hierarquia, que é a firdária, né? A firdária, ele também está com uma Vênus ativada, ele está numa firdária de Marte e Vênus, ou seja, ativando essa dinâmica natal dele aqui de Vênus com Marte, certo? Né? Então, toda essa questão de traições, de infidelidade, de vida amorosa turbulenta está, a gente pode esperar aí, para esse ano do Neymar, até o próximo aniversário dele, vai vir muito bafão por aí, tá? Muita fofoca vai surgir dessas puladas de cerca do Neymar, tá? Por que eu tô falando isso, né? Uma direção de Marte de Vênus, aspas aqui pro Abu Machado, um astrólogo persa aí do tempo de Guaraná com rolha, né? Muito antigo, ele fala que numa firdária de Marte e Vênus, o nativo se dedica a muita diversão, né? Ele se torna amigo de prostitutas, ele se alia a prostitutas, né? Ele já teve aí esse TTT com essa prostituta em março de 2025, né? Então agora fica de novo atualizada essa tendência para esse ano. Fala também de brigas com a esposa, e essa dinâmica aqui, né? Dele subjugar, de submeter, né? Esse feminino a lugares de humilhação. Então aqui também dando essa pista, que essa Biancardi, né? Nesse ano ela vai passar aí por poucas e boas. Bom, pessoal, e como vocês puderam ver, essa dúvida que paira no ar, né, no povo, da cabeça do povo brasileiro, na mídia e tudo mais, ela tá realmente muito acentuada, tá realmente mostrando aqui nos mapas do Neymar, né, que essa dúvida, inclusive, está causando muita angústia para ele, que realmente ele tá em dúvida, mas que ele tá sabendo que tem ali esses patronos poderosos por trás, fazendo aí todo esse lobby, né, fazendo aí toda essa pressão para que, de fato, ele seja convocado para a Copa. Mas que caso ele vá, de fato, para a Copa, há grande risco dele ficar no banco, ou ficar no banco muito mais do que ele gostaria, e isso vai deixar ele, que esse ego dele desse tamanho, isso vai deixar ele bem puto, né? E também com chance aí de realmente a gente ver, né, ficar aí para o mundo inteiro ver, registrado para o mundo inteiro ver que o Neymar já não é mais o mesmo, né? Que a força física, né, que o desempenho dele já não é mais o mesmo. Né? Então é isso, pessoal. Também tô na expectativa, tô aí aguardando o dia 18. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer, sabe? Vamos ver se ele vai ter a coragem de peitar isso, que ele tá peitando aí já tem um tempo. Ele não convocou o Neymar para nenhum jogo, né, da seleção sob o comando dele. Será que vai ser agora? E será que ele tá fazendo isso para justamente mostrar também que ele tem força e que ele tem brio, do tipo, ok, se eu for chamar é porque eu fui obrigado. Aí coloca lá, vamos supor, ele no número 26 da lista, imagina? Bom, quem viver verá. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.